Então, quando ele injeta moeda num determinado setor, se amanhã o sistema bancário fala assim, olha, eu só coloco dinheiro em negócio ESG, o que que vai acontecer com as empresas que estão no padrão ESG? Elas vão explodir e as empresas que não estão dentro desse padrão vão ficar mirradas, né? E, olha, da mesma forma, você vai lá, emite moeda, desenvolve. Se você cortar o crédito naquele país, naquele setor da economia que você deixou se desenvolver, você concorda comigo que vai ser uma destruição geral. E aí os bancos, eles ganham na alta e na baixa, ganham até mais na baixa, porque a baixa é a hora de você colher os frutos. Você vai sair executando contrato a preço de banana, né, e vai tomar todos os bens reais ali pelos quais aquelas pessoas batalharam e ele vai terminar o quê? Na mão dos banqueiros. Isso aconteceu no Brasil na crise de 1929. 29, Vários 21 também, bancos 21 também. tomaram terra dos proprietários de café, Perfeito. porque o preço despencou, os proprietários de café tinham financiado no banco, Isso. quebraram, o banco falou assim, agora a fazenda é minha. E você sabe qual que foi o motivo disso? Porque antes de 29 no Brasil, Teve a 21 você também. teve uma grande crise do café em 1921, né? Então, as pessoas, até a primeira crise antes de 29, causada principalmente pelo Federal Reserve, né? Foi a crise das commodities internacionais. Aí, quando implodiu, né, a bolha das commodities internacionais, que afetou fortemente o Brasil, os bancos americanos se voltaram para fazer uma bolha dentro dos Estados Unidos de especulação imobiliária e na bolsa de valores. Mas o que tinha acontecido antes? A criação do Federal Reserve em 1913 13, isso. e, em segundo lugar, um esquema que foi praticamente uma amizade entre o Montagu Norman, que, se eu não me engano, era o presidente do Banco da Inglaterra naquela época. Eu esqueci o nome do presidente do Fed naquela época, mas eles eram amigos, né? E basicamente houve um conciliábulo ali Ah, tá. do poderio americano com o poderio anglo-saxão para ajudar a Grã-Bretanha a retornar ao câmbio entre a libra esterlina e o dólar que existia antes da guerra. Hum, Qual que é o problema, né? A Inglaterra ainda era a grande potência mundial, era o centro do sistema financeiro mundial. Ela tinha inflacionado muito durante a guerra e tinha desenvolvido um movimento socialista forte. Para você desinflacionar, a primeira coisa que você tem que desinflacionar são os salários, né? O grosso da moeda de uma economia vai para a massa salarial. Então é óbvio, se você quer e como o movimento socialista tinha se tornado muito forte, os sindicatos também, a Inglaterra não tinha condições políticas de fazer essa desinflação, né, dentro essa recessão por da causa da massa pressão dos salarial. sindicatos. Aí meio que o presidente do Fed falou, deixa que eu faço. Como é que você faz isso? Aí os Estados Unidos vão inflacionar mais do que a Grã-Bretanha. Foi justo o Então, período dos loucos anos 20. exatamente, Roaring Twenties, né? É. Foi exatamente esse estímulo monetário do Fed que gerou, propagado pelos bancos, né? Que gerou essa loucura especulativa dos anos 20, por exemplo. Você teve ali, se eu não me engano, no final, ali perto de 29, você tinha terrenos na Flórida que naquela época era um pântano, literalmente, que o caboclo, para ele poder, para valer a pena, ele comprar aquele terreno com financiamento, ele teria que construir um prédio de 200 andares e deixar ele reservado. Quer dizer, você vai ter que fechar escritórios pequenos ali por 50 anos. Então foi uma loucura especulativa sem fim. Você entende? É um outro ponto muito importante, né? Quer ver aqui a sequência aí? Não, eu queria lembrar aqui de um ponto aqui, esse assunto, você vai multiplicando É, as é que coisas. tem muita ramificação, né? A gente vê o efeito terrível, né? Fica à vontade, é que eu tenho que ver uma questão aqui Tá. com a minha família, mas fica falando Tá, por. não, beleza. Depois ele pode editar também, não Vai editando, vai pode, fala editar. pra lá Deixa eu agora. só ver se eu consigo lembrar aqui Tá, de um fica à ponto aqui vontade. eu pensei bem no meio, É, vai editar, não tem problema nenhum. tá? Pode pensar à Deixa eu vontade. pensar aqui, que é a questão do Banco da Inglaterra. Ah, sim, lembrei. Então, né?
E com esse exemplo, né, do que aconteceu, a bolha dos anos 20, né, a grande bolha financeira americana que se espalhou para o resto do mundo, a gente vê o que é o efeito destrutivo da expansão do crédito bancário e da contração dele. Por volta de 1927, o Federal Reserve, percebendo que estava criando uma bolha, né, ele começou a tirar reservas, base monetária do sistema e contrair o crédito disponível para especulação imobiliária e na Bolsa de Valores. Esse estímulo que começou em 29 terminou com o colapso, né, da Bolsa de Valores em 29. Como, né, nesse momento não houve uma tentativa de se injetar moeda sem dívida na economia para evitar um colapso total do sistema de pagamentos, o que começou a acontecer ali dentro dos Estados Unidos? Cada dívida que era aniquilada, cada calote, cada dívida que não era renovada, tornou as dívidas que já estavam em circulação mais caras, né? Então, nesse período, você vê que há uma deflação, né? O dólar se valoriza, inclusive nesse período. Então, as dívidas ficam mais caras. E foi um período ali terrível de execuções, né, dos particulares pelo sistema bancário, né? Aquela história terrível que a gente vê ali de pessoas se jogando de prédios, né? A grande depressão, de fato, começa em 31, 32 e se arrasta basicamente até o começo da Segunda Guerra Mundial e o seu final também, né? Então, só no que sucede depois da guerra, né, é que a gente vê uma recuperação americana dessa crise que tinha sido provocada pelo sistema financeiro, né? Se a gente, então, mas agora retomando, né, a nossa linha do tempo histórica, né? Então, o Banco da Inglaterra, ele cria uma base sólida para o domínio financeiro inglês sobre o mundo. Também, de certo modo, para a escravização do povo inglês, né? Que eu acho que aí é aquela dinâmica que é interessante no Marx, né? A gente voltar àquele ponto que a gente vinha falando, né? As crises da qual o Marx estava falando eram as crises de dívida provocadas pelo Banco da Inglaterra, não é isso? Mas o Marx pegou e falou: não, não é um problema da usura, não é um problema da criação de moeda pelos banqueiros, o problema é a relação entre patrão e empregado. No que nós percebemos, né, eu também já vi suas aulas lá sobre a cabala, né, e o gnosticismo, né, Marcelo? A gente percebe ali claramente que o Marx injetou o seu gnosticismo na sua doutrina econômica sociológica. Como que ele fez isso? A relação de usura, né, quando o empréstimo de dinheiro, quando ele é indevido, ele é de fato uma injustiça, um pecado que clama aos céus, um fenômeno exploratório e injusto desde o princípio. Porém, a relação de patrão e empregado, de servo e senhor, é uma relação natural da sociedade Sim, humana, verdade. Uma coisa não tem a ver com a outra. né? Pode existir exploração Pode, numa mas relação de patrão? Claro que claro sim, que claro que pode. pode Mas não é, existir. você não pode generalizar. Todo patrão está explorando o empregado. Exatamente, porque muito pelo contrário, o fato de que existam por herança, por maior inteligência, existam pessoas que são líderes, né? E que certas pessoas vão se submeter a esse comando como uma forma de sobrevivência, isso é a coisa mais básica da sociedade humana. Não existiu nenhuma sociedade humana que sobreviveu sem hierarquia, sem relação de servo e senhor, sem relação posteriormente de patrão e empregado. Tudo bem, pode existir exploração, a gente tem que procurar tornar isso o mais justo e humano possível. Só que o Marx diz que ele inverteu a coisa, né? Ele colocou a mais-valia no lugar da usura, né? Então ele trocou um pecado, né, inclusive dentro de toda a tradição católica, pela própria estrutura da natureza como Deus a tinha criado, né? A gente observa, né, até no povo de Israel, Deus governava Israel, mas Deus instituía juízes, né, e líderes sobre o povo de Israel, né? Então a gente percebe que o Marx basicamente, partindo de um problema econômico genuíno que era a usura, ele aponta o dedo para quem? Para Deus, né? Então ele fala: olha,
a realidade está torta. A estrutura da realidade está torta e por isso que a gente precisa de uma transformação metastática, né, como falava o Eric Wegener, para que essa realidade seja transformada. Mas, na verdade, qual que é a realidade? A gente espera que o empresário vai explorar mais o trabalhador se ele estiver sendo pressionado pelo banqueiro? É óbvio que sim. Né? E muitas vezes, né, esse é um outro drama, embora se fale tanto no marxismo da exploração do trabalhador pelo empresário, se a gente entende bem esse sistema da usura, a gente percebe que muitas vezes quem é mais explorado nesse sistema? O empresário. Porque é o sujeito, o assalariado muitas vezes, ele tem ali uma segurança, né, do que ele vai receber. O empresário é o sujeito que meio que ele toma o tiro em nome de todo mundo. Ele é o sujeito que toma as dívidas para gerar crescimento econômico. É o sujeito que às vezes ele não consegue dormir um dia, né, tranquilo em casa. Isso pode gerar uma pressão no empresariado que muitas vezes leve a relações iníquas com os trabalhadores, sem dúvida nenhuma, né? Mas se você tira o foco do banqueiro e coloca o foco no empresário, você meio que está lançando uma cortina de fumaça. Isso me fez lembrar um caso interessante, né? A história das corporações de ofício, né, que dominaram a Idade Média e tal, Perfeito. elas foram extintas na época da Revolução Francesa. Perfeito. Da Revolução Industrial Inglesa, depois na Revolução Francesa, depois Sim. século XIX, e todos os países do mundo acabaram abolindo. Agora, né, teve uma fase de transição muito interessante que vai em encontro de tudo que você falou. Porque o mestre da corporação de ofício, os mestres, eles tinham o próprio capital para fazer investimento. Perfeito. Tinham as próprias ferramentas para se modelar, eles tinham os contatos comerciais, Perfeito. eles sabiam onde colocar as mercadorias dele. Ao longo da Idade Moderna, depois do século XVI até o século XVIII, começaram a entrar intermediários, principalmente o capitalista. Que é o banqueiro. Que é o banqueiro. Então o capitalista chegou, lógico que eu estou caricaturando, né? Chegou por os mestres de oficina e falou assim: olha, eu financio sua produção, eu conheço lá para quem você vai entregar as mercadorias. Começaram a financiar e escravizar os mestres de ofício. No final, as corporações já estavam mortas, só faltava uma lei falar, agora não tem mais. Por quê? Porque, na realidade, os mestres se tornaram funcionários de elite dos capitalistas. Que é o que a maior parte dos empresários hoje são. Né? Embora a gente não... Às vezes existe um orgulho ali que não deixa a pessoa perceber isso, mas todo empresário hoje... Tá. Sim. Tem 20... nós marcamos até às 5, não é? Ah, é? Tá. Quanto tempo eu tenho que terminar? Pode terminar. Quanto tempo? Dá 10 para 5 a gente termina. Vamos beleza, encerrar, tá bom. Vamos encerrar. O que eu estava falando mesmo? Então, os empresários atuais eles dependem dos financiadores. Sim, hoje é raro o empresário que tem independência genuína como tinha um mestre de ofício nas guildas medievais. Se ele for sincero e olhar para a sua situação, ele vê que ele morre de trabalhar e muitas vezes quem colhe o maior fruto é o banqueiro, né? Sobre isso eu gosto. Certa vez feita, eu vi 2 entrevistas do Antônio Hermílio de Moraes aqui no Brasil, né? Uma, se eu não me engano, na década de 80, que o Antônio Hermílio de Moraes ele falou o seguinte... Chegou a ser o mais rico do Brasil. Sim, mas ele falou o seguinte: se eu não acreditasse no Brasil, eu abria um banco. Aí, na década de 90, os filhos dele abriram um banco. O Banco Votorantim. E aí o Antônio Hermílio de Moraes deu outra entrevista falando assim, olha, tem hora que eu não acredito, porque ocupam um andar das empresas e lucra mais já do que todas as indústrias que eu levei 60, 70 anos para construir. Entende? Essa questão, isso é importante demais quando a gente estuda a história disso. O Werner Sombart, normalmente, ele é o autor a ser lido sobre essa transição do sistema corporativo das guildas para o sistema liberal individualista. Tem muito mais profundidade do que a gente imagina. As pessoas tendem a colocar esse problema sob a ótica do Estado e do indivíduo. Mais profundo que era um sistema, ao mesmo tempo,
anti-individualista, mas também anti-estatista. É isso que a pessoa não consegue entender. Era um sistema, de fato, comunitário, profundamente enraizados nas tradições da igreja. As corporações de ofício, elas exigiam, né? Inclusive existia uma tradição que o rapaz entrava na corporação de ofício com 12 anos, tinha que manter a castidade. Com 30 anos ele se tornava um mestre, se tudo tiver dado certo, e aí ele podia se casar. Isso aí tem a ver com uma coisa que eu descobri que também é interessantíssimo, né? As pessoas falam sobre essa coisa de casar cedo, mas na Idade Média a orientação da igreja mais tradicional dos moralistas era assim: a mulher e os nobres geralmente casam com 17, 18 anos, quem já tem patrimônio, ou a mulher que vai depender do marido. Mas o homem comum, que tinha que adquirir uma profissão, o normal era assim: olha, é 30 anos. Você vê a 18, sabedoria, né? 20. Porque se não tem recurso financeiro, não tem um ofício, como é que ele vai sustentar a E família? você via a sabedoria de se desenvolver um empresariado lastreado em famílias, que tinha que Lançado em desenvolver valores valores morais. morais. Toda corporação de ofício tinha um padroeiro. Perfeito. E depois, basicamente, o que se torna um empresário? É o escolhido do banqueiro. Com o poder de criar moeda do nada, o banqueiro, basicamente, ele pode fazer o seguinte: olha, eu pego 10 malucos aí, se um, dois der certo, eu lucro com eles, o resto eu executo os bens que eles adquiriram, é tudo meu mesmo, eu vou lá, liquido e tá tudo certo, né? Então, essa situação, ela tem a ver com o que a gente pode chamar de desconstrução da sociedade católica, né? A grande engenharia social que o sistema financeiro vai fazer com essa alavanca de criação de moeda mais usura é usar isso como uma alavanca para, de forma invisível, você desconstruir toda aquela sociedade complexa, orgânica que a igreja tinha e a monarquia católica tinha trabalhado para desenvolver. Eu gosto muito do símbolo, né, que para mim é exato, até pela inspiração, lá no Senhor dos Anéis, né, o Um Anel, né? Não sei se você já observou que o Um Anel ele é inspirado Eu não acompanho. ele é inspirado na ópera do Wagner, né? O Anel Andel no de dos, Nibelungos, né? dos Nibelungos, né? Que na ópera do Wagner tem a ver com o problema da usura, né, e do ouro, né? Então, de certo modo, o símbolo, como ele aparece ali no Senhor dos Anéis, né? Como é que o Tolkien coloca isso no Senhor dos Anéis, né? Um anel para controlar a todos, né? Que é criado pelo Senhor do Mal. E aí você tinha os reis dos homens, 9 reis. Você deu anéis menores que eles achavam que eles ficavam poderosos, mas na verdade um anel controlava tudo isso de forma invisível. Essa metáfora ela é praticamente o resumo da história da destruição das monarquias católicas, porque esses banqueiros se aproximaram das monarquias católicas aparentemente vendendo facilidades, mas até pelo medo que eles tinham de uma restauração da moral católica no nível econômico, né, que sempre foi muito importante, eles foram preparando o quê? A completa destruição da monarquia católica, né? A partir do momento, por exemplo, que você teve o Banco da Inglaterra em 1694, qual é o outro grande lance da Inglaterra imperial? A grande loja maçônica em 1717. Qual que é a grande missão da grande loja maçônica? É, primeiro, suprimir os jesuítas, que eles conseguem com o Marquês Consegue de dali uns. Pombal, que era, os jesuítas naquele momento eram, digamos assim, os espiões e o exército do Papa para lutar contra Era a esse muralha da embrião. cristandade. Era, não, Muralha da e cristandade. eles sabiam o que estava se desenvolvendo do outro lado, eles sabiam o que estava atacando a cristandade. Então, por isso que foi tão importante você suprimir os jesuítas. E qual era o outro alvo? A maior monarquia católica daquele tempo, consagrada desde o princípio a Nosso Senhor Jesus Cristo, que era a monarquia francesa. Né? Então, não tem como você estudar a história da Revolução Francesa e não cair, né, numa coisa que até hoje ninguém gosta de falar, mas que, ó, quem começou a Revolução Francesa? A maçonaria inglesa, né? Voltaire era basicamente um empregadinho da maçonaria francesa, né? Eles começam o processo da Revolução Francesa com qual objetivo? Transformar a França numa monarquia constitucional de modelo inglês. No meio da história entraram os famosos Iluminados da Baviera,
né, que correspondem naquela época ao movimento comunista e à maçonaria alemã, e eles levam a Revolução Francesa para um lado que, de fato, os ingleses não queriam. Isso, de fato, é verdadeiro, mas se você acreditar naquela historinha da Revolução Francesa, que o povo se ergueu, É tudo mentira, isso da é noite conversa morta. que, assim, você acreditar que realmente a derrubada de uma das monarquias católicas de um dos países mais ricos do mundo foi feita por um bando de advogadozinho de província, né? Sem capital estrangeiro, sem um apoio monumental de fora, é loucura. Loucura. Bom, Murilo, muito obrigado aí Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu sei que daria. Você tem material, melhor dizendo, para outro podcast igual. Quem sabe a gente combina aí numa outra oportunidade, ou mesmo numa conversa online, para a gente continuar, porque faltou falar do Rothschild, faltou falar desses novos capitalistas modernos. Acho que a gente fechou muito bem, assim, para o primeiro momento, a gente conseguiu falar de coisas que às vezes profundas. Né? Não, sim, tá excelente. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.